Bom dia. Shavuot Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui e agora já. A pergunta da semana é bem emblemática, bem forte, bem atual. Você acredita ou confia? Confia é mais do que acreditar. Acreditar é básico, é fundamental para poder confiar. Não tem como confiar sem acreditar. Mas tem como acreditar sem chegar no nível de confiar. Aqui, de propósito, eu encontrei uma imagem que está ligada com um alpinista que está a poucos metros do chão e que consegue falar com Hashem. Hashem pergunta: você acredita? Você confia em mim? Fala: é óbvio que eu confio em você, Hashem. Então corta a corda. Hashem, fala sério, eu não tenho como cortar a corda. Eu não quero morrer. Você confia em mim? Confio. Então corta a corda. Acabou que ele não cortou a corda e amanheceu gelado, já sem vida, a 1 metro do chão. Então confiar é ir até o grau máximo, além da fé, seguindo o que Hashem reserva, quer e pede pra gente. A gente está no projeto Lukutei Sihot. Esse é o volume 26 de livros do Rebbe, com Sihot, discursos racídicos. Essa é a Parashat Beshalach, é a segunda Sihá. Então, que normalmente tem a imagem da corda, que às vezes serve para nos dar suporte, mas às vezes nos impede de caminhar, de seguir em frente com total entrega, dedicação para Hashem. Essa Sihá é muito elaborada, muito fundamental, muito básica, muito importante, que teria que pensar nisso todos os dias, todos os tempos. Está ligado com confiar em Hashem em cada instante, mesmo quando parece que não tem jeito, que está muito difícil, que está muito complicado e que não tem esperança. Tem que, além da fé, ter essa confiança. Então está baseado na Halachá, no Tur, que é um dos primeiros legisladores do Código de Leis judaico. Ele fala, logo no começo, no primeiro Siman Aleph do Orach Haim, dos caminhos da vida, como fazer tudo desde manhã, em todos os momentos, e fala sobre Parashat Aman, que está nessa Parashat Beshalach, sobre quando o man caiu, e o man era tudo ligado ao sustento, ao alimento vindo do céu, que caía todos os dias para a gente ter alimento, ter sustento, e está ligado com a parnassá, com o sustento, com o modo de vida para todos os tempos. Então, o Tur fala que Tov Yoter Leomro Bayom, que é muito bom falar a Parashat Aman, que é nessa Parashat Beshalach, descrevendo como o man caía e como é que funcionava esse man que vinha do céu e caía sobre o orvalho, depois era coberto pelo orvalho também, e cada um recebia a sua parte, e ninguém ganhava mais do que o outro, ninguém ganhava menos do que o outro, cada um ganhava sua porção, nós dava querer pegar mais, e tinha porção dupla para o Shabat. E o Shulchan Aruch, também no mesmo Siman Orach Haim Aleph, fala a mesma coisa, Tov Lomar, Parashat Aman, fala vários parashot que a gente fala todo dia de manhã, como o Akedah, o sacrifício de Yitzhak, os Korbanot, a Sereta de Brot, tem vários costumes, e incluído falar todos os dias Parashat Aman, essa parashá que a gente tem do Man. O Beit Yosef, que é o Shulchan Aruch, Yosef Karo, comentando sobre o Tur, ele explica porque se fala Parashat Aman, porque para que deixe Yamin, para que tenha fé, acredite, que todo alimento que a gente recebe, todo sustento que a gente tem, vem de Ashgachá, vem por providência divina. Então, esse é o segundo Beit Yosef sobre o Tur. O Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Chabad, Lubavitch, na primeira edição do seu Shulchan Aruch, Código de Leis, que ele compilou com explicações, etc., a pedido do Magid Mezerit, ele traz o Tur,
que a gente falou aqui, com a explicação do Beit Yosef. E acrescenta ainda uma explicação do Levush. Então, está assim na primeira edição do Shulchan Aruch Arav, Orach Chaim também, mesmo capítulo, que é o primeiro capítulo, sobre o que a gente faz durante o nosso dia, e é o Siman Aleph, a primeira cláusula. Né? Tov lomar bechol yom, que é realmente bom, como está escrito no Tur e no Shulchan Aruch, é bom falar o Parashat, aí fala todos que tem que falar, e fala o Parashat Aman, e falar sobre o man, esse elemento maná que caía do céu. Que deixa a mim, Jacob Mesontal, como a gente falou, que para ter fé, que tudo vem de Asgarrá, porque assim foi, como eu falei, o Shulchan Aruch Harav, ele explica o motivo para a gente fazer cada alahá, porque, como está explicado, Shgia Akadosh Baruch Hu, Hashem, supervisiona, ele controla tudo, e ele dá para cada um, uma medida certa para cada cabeça, Lechol Nefashot, para todas as almas da casa, né? Para quem, se tem alguém com 10 pessoas em casa, tem man suficiente para todos os 10, para quem tem 5, etc, etc. Como está escrito, na nossa parashá, Vamod Baomer Velo Edif Amarbe Ve'amamit Lo Ersir, que quem tinha muito não tinha sobrando e quem tinha pouco não tinha faltando. Mas na segunda edição do Shulchan Aruch, do Alter Rebbe, ele muda e fala que é para confiar em Hashem. No primeiro ele fala que é para acreditar em Hashem, como está no Beit Yosef, baseado no Tur. Confiar em Hashem, como a gente falou, acima de acreditar. Que Hashem te dá o sustento todo dia e dia. Como está escrito, o Parashat Aman, Liftor Bashem, como está assim no Mahadura Tanina, segunda edição do Alter Rebbe, Parashat Aman é confiar em Hashem, que dá o lechem, o pão para você, yom yom, dvar beyom. Todo dia ele te dá isso. Então tem algumas diferenças entre a primeira e a segunda edição. Uma, em vez de sheyamin tem liftor, em vez de acreditar tem confiar, em vez da explicação longa do man, que é homem lagulgolet, e quem pega muito não vai sobrar, e quem pega pouco não vai faltar. Homem lagulgolet, isso não tem. Só que dá constantemente, não tem lechem devar yom, todo o dia e dia. Essas duas mudanças estão ligadas entre si. Nossa fé é fortalecida quando percebemos que nosso sustento não vem pela nossa capacidade, porque a gente pode achar que somos limitados, que a gente não merece tanto assim. Então, se depende da nossa capacidade, não vai vir tanto. Quando a gente percebe que é de acordo com Hashem, é providência divina, como aconteceu com o Man, que a gente não tinha feito nada, cada um recebia, era de graça, na porta da casa, de bandeja, como se diz. Não importava o que cada um fazia, durante o dia ou durante a vida, recebia a mesma quantidade. Mas a confiança é mais do que isso. E aprendemos ao perceber que Hashem nos dava o Man todo dia sem falta. Não importa se a gente ficou sem Man durante o dia, não tinha no estoque, não tinha no armazém, não tinha no supermercado para a gente poder comprar, estava faltando. Todo dia faltava. No dia seguinte, ele repunha o estoque e tinha a reposição para cada um de nós. A constância sempre precisa se preocupar, está ligado com essa confiança maior do que acreditar. Mas por que então, no Beit Yosef, no Levush e na primeira edição do Alter Rebbe, do Shulchan Aruch, do Alter Rebbe, fala em fé e não em confiança, que é mais? Quer dizer que tem diferença na halachá, na prática, porque tem diferença nas duas halachot, nas duas leis. A fé é constante, tem sempre. É fundamental, como eu falei, é um pré-requisito para ter confiança. Tem que acreditar, para fazer qualquer mitzvot, começa assim, o Mishneh Torah do Rambam. Tem que ter fé, mas sem estar condicionado a alguma ação nossa. Nosso caso, por exemplo, independe de estar ocupado com o sustento, trabalhando ou não trabalhando, se esforçando ou não, acordando cedo ou não, a fé existe em todo momento. A confiança já é diferente, é um sentimento que é despertado no momento da necessidade, que você precisa, que você quer, que você pede, que você está sofrendo, quando está trabalhando para receber o salário e não tem a certeza que vai chegar. A confiança que vai chegar e vai ser suficiente todo dia, mesmo que não tenha mais do que tinha para ontem. A gente vai ter
com o que comprar, o que comer, o que vestir, o que viver. Ou então, quando está no momento de dificuldade, não é só quando está trabalhando e não vê solução de salvação pela natureza, não tem como pela natureza, essa é a chave. Então, não desiste, pensando de onde virá ajuda, tem confiança em Hashem. Me'anin vai dizer, como está no Shira Malot, no capítulo 121, Shira Malot, Esai Enai Elearim, eu vou levantar os olhos para o céu e vou perguntar, Me'anin vai dizer, da onde vem a minha ajuda? Ezrimem Hashem, ou seja, Shamayim Vares. A minha ajuda vem de Hashem, que faz o céu e a terra. Ele está o tempo todo no controle. Eu tenho como confiar. Ele é o dono da casa e pode mudar a natureza. Esse é o segredo. Na natureza, a gente acredita. Acima da natureza, a gente confia, se entrega totalmente. Certamente, ele vai ajudar. Mais ainda, a própria confiança é o recipiente. Isso é um segredo, muda a chave, é um switch. A confiança é o recipiente que traz a salvação de Hashem. Traz a nossa solução para todas as necessidades próprias. Não só ajuda a gente a aguentar o sofrimento, a dificuldade, a escuridão, a tristeza, a depressão, como faz com que a gente saia. Então não é só uma solução para aguentar, mas é um remédio para curar. Tá? Não é só um paliativo, não é só um placebo. A confiança é de um modo que a própria pessoa percebe que isso é bom para ela, o que ela está passando, mas vai passar porque não é o que a gente quer, não é o que a Hashem quer. A Hashem quer que a gente saia disso. Em princípio, pode acontecer que a pessoa está com um problema porque não se comportou adequadamente e merece o castigo. Qual será a sua base para confiar que dá tudo certo? Ela sabe que ela está com falta, com falha. A confiança deve ser no modo que independe se merece ou não. A confiança está ligada com a pessoa pedir o que precisa. Ela sabe o que ela precisa. Com relação a falar a Parashat Aman, tem algumas questões. Primeiro, a gente fala só nos dias de semana e não no Shabat. Porque no Shabat a gente não pede coisas materiais. E o man está ligado com coisas materiais. Do mesmo modo que não descia man no Shabat, porque está ligado com coisas materiais no deserto. Apesar de ser dia a dia, como a gente falou pela a referência que o Alter Rebbe traz. No Shabat, então, a gente falaria só durante a semana, no Shabat, porque o man não cai no Shabat também, porque são coisas necessárias, materiais, que a gente não pede no Shabat. Segunda questão é que, mesmo os dias de semana, não deve falar antes da Tefilá. Porque primeiro, como regra, a gente fala os louvores de Hashem, e só depois, na Amidah, a gente reza pedindo o que precisa, como está em vários Sidurim, né? Que a gente não deve falar, quando fala Parashat Aman, fala depois da reza, porque está ligado com Bakashá, Tzarachim, pedir necessidade nossa. A gente não faz isso nem no Shabat, nem antes da Tefilá. A gente fala louvores, a gente se prepara para poder falar com Hashem e depois a gente pede. A questão é a seguinte: se é para ter fé, então poderia falar mesmo no Shabat e mesmo antes da Tefilá, pois a fé é algo constante, não depende, não é pedir coisas que a gente precisa, é constante, mesmo quando a gente não está precisando. Então, como fica aqui na segunda edição, o Alter Rebbe fala para confiar em Hashem, não só para ter fé. E que é todo dia, que inclui o Shabat, quando a gente não falaria os pedidos de necessidades físicas, materiais. E também não tem indicação no Alter Rebbe, na segunda edição, que não pode ser antes de rezar, que a gente não deveria falar, pedir coisas materiais para a gente. E também nessa edição, o Alter Rebbe mantém a relação com a Amidah, e a Keidah, a Seret Adibrot, e até os Korbanot, que são falados antes da Tefilá. Então daria a entender, na segunda edição, que é para falar todo dia, inclusive no Shabat, e também antes da Tefilá, como fala Korbanot e a Keidah. Então, por que essas mudanças de falar sobre Betar Bashem, confiar em Hashem, não só acreditar, e todos os dias, inclusive no Shabat? No Zohar, Kabbalah, é contada a história do Rabi Yassa Saba, a gente vai entender por causa disso. Na nossa Parashá, quando o Zohar explica essa Parashá, logo depois ele fala sobre quando fala sobre o assunto humano, fala sobre essa história do Rabi Yassa Saba. Ele preparava todo dia a sua refeição, ele tinha as coisas em casa, mas antes de preparar,
ele pedia para Hashem para ter sustento, para ter o que comer. Aí ele preparava. A pergunta é, já que ele já tinha comida em casa e só faltava prepará-la, qual o sentido de pedir para que Hashem lhe desse a comida, porque só depois de preparar, já que ele já tinha? Isso está baseado em Bereshit, na história do Yosef. Isso, Sefer Bereshit, capítulo Mem, que é final de Vayeshev e começo de Miketz. Que o Yosef pede para o Saramashkim lembrar dele para poder tirá-lo da prisão. Vez Kartani, você vai lembrar de mim, El Paró, Veoseitani, Minabor Azé. Minabait Azé. Eu vou sair desse buraco aqui, desse calabouço. O Rabbeinu Berhai explica por que o Yosef foi punido e ficou mais 2 anos na prisão, porque ele não confiou em Hashem. Por quê? Chaz Shalom, o Rabbeinu Berhai fala sobre Yosef Atzadik, que ele não tinha confiança em Hashem e confiava em Basar Vadam, como se confiava numa pessoa comum, como Sara Mashkim. É óbvio que ele confia só em Hashem Levador, mas ele pensou que Hashem, em quem ele confia totalmente, fez com que aparecesse para ele o Sara Mashkim lá, para que ele pudesse ter um milagre vindo de Hashem, mas através do Sara Mashkim. Mas como é que ele ia saber que essa salvação de Hashem, que é por meios que a pessoa procura, e ele foi punido porque ele ficou mais 2 anos, como foi explicado, porque ele falou com Sara Mashkim que você vai lembrar de mim, então eu vou ter os meios que Hashem organiza para que eu faça o Kli e receba a salvação de Hashem, em quem eu confio, e você vai fazer com que eu seja lembrado com o Paró. Então, por pedir e fazer um meio para que ele fosse salvo, ele foi punido. Porque ele tinha que acreditar totalmente em Hashem e não esperar que ele precisasse ter meios, Hashem e ele, para que ele fosse salvo. E como que Hashem cuida do tzadikim e exige, analisa, julga como um fio de um cabelo, e ele tem que ter uma confiança sem precisar esperar por meios próprios pela natureza. Como é que a gente vai entender isso? Além do que, complica mais ainda, porque no famoso livro Rovot Levavot, né, que fala o famoso capítulo que é o Shar HaBitachon, que tem no 4º portão do Shar, do portão da Bitachon, da confiança total em Hashem, que o próprio Shar HaBitachon do Rovot Levavot fala que tem cada pessoa que procurar meios para sobreviver, como ter comida e bebida, roupas e abrigo, de acordo com as suas necessidades. Não deve deixar isso só com Hashem. Por que então Yosef foi punido? Por procurar meios de sair da prisão. Então, para explicar, é o seguinte, tem 2 modos como vem o fluxo divino. O fluxo divino vem geralmente pela natureza, com ordem, organizado, com comportamento pela Hassidut, explicado que é modo de Mimale Kol Almin, que é Hashem penetrando no mundo. Então a pessoa precisa procurar os meios e preparar um recipiente natural, porque pela natureza é assim que ele vai conseguir ter esses meios de sustento. Então ele deve procurar esses meios. Mas tem, em segundo, quando vemos que o fluxo divino vem do modo acima da natureza, no modo milagroso, no modo de Sovev Kol Almin, que circunda, que está envolvido, não está dentro do mundo. E aí é um nível mais elevado, que precisa de mais qualidade de confiança. Confiar totalmente em Hashem. Não fazer nada a não ser confiar em Hashem. Nem mesmo fazer os meios como o Rovot Levavot acentua. Terminando, Yosef Atzadik estava sempre ligado nesse nível acima da natureza. O Rabi Asa Saba também estava nesse nível. Ele não via nada que fizesse
como se ele fazendo. Se ele estava fazendo, mas tudo vinha de Hashem. Então, quando ele pedia para Hashem o sustento, a comida que já estava na casa dele, ele sabia que aquilo vinha de Hashem, não era dele. Então, se ele não pedisse para Hashem e Hashem não desse, não teria como ele preparar. Ele não tinha certeza que era dele. Tudo é de Hashem. Hashem lhe daria naquele instante essa comida, então ele poderia pedir e preparar. Entende-se que ele fazia isso mesmo no Shabat, porque era num nível que não era para ele mesmo, era para atender à vontade de Hashem. Mesmo que não seja um dia pedir coisas, mas só quando é para si mesmo. Quando é para Hashem, por Hashem, você pode pedir. E vale para cada um de nós. Em algum momento especial, nós temos também, pelo menos, esse nível do Yosef Atzadik, do Yassa Saba. Essa é a diferença de semanas do Shabat. Na primeira edição do Alter Rebbe, do Shulchan Aruch, ele seguiu o Talmud, que é a parte revelada da Torá, que precisa a qualidade de confiança em Hashem, preparando um recipiente natural. E poderia falar só nos dias de semana, depois da tefilá, que é o modo normal, segundo a natureza, pegando recipiente para poder receber as brachot, a bênção. Na segunda edição, o Alter Rebbe segue os Mekubalim, a Kabbalah, nos dias mais elevados de serviço a Hashem. Confiar a Hashem que ele provê todo dia, o tempo todo, podendo falar todo dia, mesmo no Shabat e também antes da tefilá, como está no Tehillim, no Kuv Memzah, que a gente fala todo dia, Rotze Hashem et Erav, Hashem quer atender aqueles que temem a Hashem, que confiam completamente no Hashem, et Amechalim Nechazó, aqueles que confiam totalmente na bondade de Hashem, que tudo vem dele, e ele vai dar agora para a gente, Mashiach, Now, quem está precisando, por ele, mais do que pela gente, agora, já, redenção completa e verdadeira, total.